Olá, seja muito bem-vindo ao programa Trajetórias. Eu sou a Lidiane Macedo, estarei conduzindo esse belíssimo programa realizado pela Igreja Adventista do Sétimo Dia do JVV em Curitiba. E você também pode nos acompanhar através do YouTube. Esse e outros programas também estarão disponíveis lá. O nosso programa de hoje é muito especial. Estaremos conhecendo uma pessoa que é a Fernanda Brocardo, tem 33 anos, social media, e ela vem contar um pouquinho da sua história, da sua experiência de transformação, como tudo mudou em sua vida. Para você que está chegando agora e não conhece o nosso programa, o objetivo do Trajetórias é trazer experiências de vidas reais que foram transformadas única e exclusivamente pelo poder do Espírito Santo. Então, Fernanda, muito obrigada por estar aqui conosco. Obrigada por compartilhar um pouco da sua história e saiba com certeza vai inspirar a vida de muitas pessoas que estarão nos assistindo. Obrigada a você pelo convite. Obrigada também. Então, Fernanda, toda história, ela tem um início, né? Então, conta um pouquinho pra gente de onde você vem, da sua família. Bem, eu sou nascida e criada em Curitiba. Venho de uma família de pais separados, então desde o meu nascimento, basicamente, não tenho lembrança de nenhum momento em que meus pais estiveram casados. O meu pai casou novamente, a minha mãe também, seguiram com as suas vidas e eu segui morando com a minha mãe. Eu morei em Curitiba há 8 a 9 anos, mais ou menos, então nós mudamos para o interior, para Lapa, ali próximo à Contenda, por ali. E ali foi onde eu cresci a minha adolescência e vivi a minha adolescência. Foi uma fase um pouquinho conturbada, então a fase da adolescência foi uma fase um pouco caótica. Nós estávamos distantes de todos e estávamos longe da família, que estava todo mundo aqui. Apesar de ser uma distância pouca, né? Porque dá 1 hora e meia de carro, não tínhamos um convívio assíduo. Naturalmente, o meu convívio com o meu pai acabou diminuindo um pouco também, então eu acabei vendo ele a cada 15 dias. Mas foi legal, assim, no geral foi uma experiência bacana que a gente viveu lá. Entendi. E esse período que você mencionou aí, né, que começou uma fase meio caótica, né, que é muito relacionada à adolescência, você já teve um contato, tinha algum contato com a religião, alguma coisa relacionada a alguma igreja? Sim, eu sempre frequentei a igreja adventista, então eu fui criada praticamente dentro da igreja quando eu era pequenininha. Ia bastante com o meu pai, com a minha madrasta, eles me levavam quase todos os finais de semana. No período em que eu fui para Lapa e vinha para cá a cada 15 dias, então todos os finais de semana que eu estava aqui, a gente frequentava a igreja central. Então, assim, fui criada dentro do adventismo, fui com a crença em Deus, Jesus, Espírito Santo, sempre estive bem próxima, assim. Acabou acontecendo um afastamento por causa de vários problemas que aconteceram na vida. Eu ainda não sei dizer exatamente em que momento que esse afastamento aconteceu, mas ele aconteceu. Então, teve um período em que eu estava morando na Lapa e tudo ia bem até que o casamento da minha mãe começou a acabar. E aos poucos ela também foi ficando doente, foi entrando numa depressão profunda. Nós passamos por algumas situações bem desagradáveis com o ex-marido já falecido. E ela entrou numa depressão muito profunda, eu me vi sozinha, tendo que cuidar de uma mãe doente, com uma irmã pequenininha. E aí a gente tem que aprender a ser forte e dar conta, né? Eu tinha mais ou menos uns 12 anos nessa época, então foi um ano bem conturbado, em que a gente teve que superar vários acontecimentos traumáticos em relação a esse término de casamento. Querendo ou não, era como um segundo pai, então sempre teve uma vida muito intensa com a gente, sempre foi uma pessoa muito bacana e de repente essa pessoa mudou e se transformou em algo que a gente nunca tinha visto na vida. E aí a gente teve que lidar com esses traumas de ter uma pessoa transformada, de traições e problemas conjugais e na sequência uma depressão. Não foi muito fácil, mas
A gente conheceu pessoas lá na Lapa que conseguiram trazer a gente de volta, assim. Então, o meu pai e a minha madrasta iam todos os finais de semana pra lá. A minha avó paterna se mudou pra cidade pra poder cuidar de mim e da minha irmã, porque era uma criança cuidando de outra criança. E conhecemos pessoas que acabaram levando a gente pra igreja adventista lá da Lapa. E nesse processo, a minha mãe saiu da depressão, ela ficou melhor, ela se batizou. Então, a gente acabou voltando ao normal, assim, a ter uma vida normal. Conheceu o atual marido dela e começou um novo relacionamento e nós decidimos voltar para Curitiba. Então, foi uma decisão dela voltar e a gente voltou a morar em Curitiba. E nesse período que você menciona também que houveram alguns traumas. Traumas, eles sempre trazem, às vezes, na grande maioria das vezes, algumas consequências. Para você, Fernanda, aconteceu algo que te trouxe consequências que você olha lá para trás e diz, poxa, não era para acontecer isso comigo. Sim, eu me afastei muito de Deus, principalmente quando a gente voltou para Curitiba. Nós estávamos na Lapa num momento de recém-batismo da minha mãe, num momento em que ela estava recém saindo de uma depressão, ela estava ficando bem, então nós estávamos muito próximos da igreja e de Deus. E nessa volta para Curitiba, eu não sei dizer como, mas eu me afastei muito, muito mesmo, da igreja, de Deus, dos caminhos. Eu simplesmente fui pro mundo mesmo. Eu digo que cada pessoa tem o seu jeito de lidar com problemas, né? Então tem gente que lida com isso emocionalmente para dentro, né? Com depressão, com problemas psicológicos, e tem gente que se envolve em outras coisas, como drogas, por exemplo, para tentar fugir de coisas que estão perturbando a mente e que não conseguem lidar, né? Infelizmente, eu acabei escolhendo o caminho das drogas e foi um momento bem pesado na minha vida. Eu vivi longos anos utilizando vários tipos de drogas, entre aspas, recreativas, e achando que estava tudo bem, que não teria nenhum tipo de problema e que era só por diversão, até eu me deparar com a cocaína. E nesse período, você tinha mais ou menos quantos anos, Fernanda? Eu tinha 18, 19 anos nessa época. Então, no momento em que eu me deparei com a cocaína, aí a história ficou um pouco mais séria, porque apesar de outras drogas recreativas serem péssimas e não devem ser usadas, a cocaína é a que te leva pro fundo do poço mesmo, assim. Então eu fiquei um bom período ali usando cocaína e não tinha a menor ideia de que caminho eu ia seguir na vida, tava bem perdida. E só para deixar claro, não culpo meus pais por isso é bem importante de dizer, eles fizeram o que eles puderam. Orientação não faltou, então assim, eles sempre foram muito claros comigo, sempre me orientaram em relação a isso, mas existia um vazio e eu precisava preencher de alguma forma, e infelizmente a forma foi essa, né? Então eu fiquei um bom período de tempo, assim, nessa dependência, até que eu sofri uma ameaça de morte, e isso me impactou de uma forma muito forte. Então, esse foi um dos momentos que eu me lembro de ouvir uma voz falando comigo: Fernanda, o que você tá fazendo da sua vida? Por que você tá fazendo isso? Esse não é o teu caminho, essa não é a tua casa, você não tá com pessoas boas. Por que você tá fazendo essas escolhas, assim? Então eu lembro de ter ouvido essa voz muito forte me perguntando isso. E hoje eu tenho um entendimento de que era o Espírito Santo falando comigo. Na época, eu só pensei em sair correndo. E foi o que eu fiz. Eu levantei, fui embora, saí correndo. Cheguei em casa e decidi que daquele dia em diante as coisas iam mudar e eu não ia mais viver aquela vida. A trajetória da sua vida deveria ser mudada a partir dali. A trajetória tinha que mudar a partir dali. Porque ou eu ia mudar para melhor, ou eu ia entrar num poço que eu nunca mais ia conseguir sair. Então, foi uma escolha. E não foi fácil, porque os meus pais não faziam a menor ideia do que estava acontecendo. Eu nunca comentei com eles, eu nunca falei sobre isso com eles. Talvez eles estejam descobrindo agora, inclusive. Mas não foi um momento fácil, porque eu
me vi sozinha e me vi tendo que sair daquela situação sozinha. Sim. Então eu me tranquei no quarto umas semanas e sofri bastante, e não vou entrar em detalhes, mas assim, foi bem exaustivo. Mas Deus estava ali comigo, porque se não fosse por ele, eu não teria conseguido. Com certeza. E Fernanda, deixa eu te perguntar uma coisa. Nesse momento que você se viu numa encruzilhada de decisão, qual foi o ponto exato da sua trajetória que você falou assim, a partir de hoje eu preciso mudar? Primeiro foi na ameaça de morte, porque foi algo sério e foi uma corda, né? Foi uma campainha tocando na minha cabeça e me mostrando que ia dar ruim se eu continuasse naquele ponto. E segundo foi que eu não estava encontrando um caminho na vida. Então, eu estava vivendo dia após dia e eu não estava conseguindo ser ninguém. Eu não estava conseguindo me reconhecer. Eu me olhava e não me reconhecia, eu não conseguia escolher uma faculdade, eu não conseguia trabalhar, eu não conseguia fazer nada. Eu vivia em prol de usar drogas. De sair de casa para usar drogas, e eu ficava fora de casa 2 dias, voltava, e sempre voltava mal. Algumas vezes fui parar no hospital, e a minha mãe sempre questionando o que tá acontecendo, por que você tá assim, você tá bebendo demais, porque eu falava que era bebida alcoólica, e por eu ser maior de idade era complicado, porque eu chegava no hospital e os médicos pediam para minha mãe sair, e eles me colocavam na parede e eles falavam, a gente vai falar. E eu falava, não, eu sou maior de idade, vocês não podem falar. Eles sabiam, eu sabia, e a gente vivia se enganando. E a partir daí, Fernanda, como foi que começou a acontecer essa transformação? Então, ainda tive um longo caminho depois disso, porque apesar de ter parado com o abuso de cocaína, eu continuei usando outras drogas recreativas. Eu me envolvi em relacionamentos muito caóticos e muito tóxicos. Me tornei uma pessoa muito tóxica também. Então, vivia basicamente em guerra constante, e isso durou muitos anos. Então, foi um relacionamento de 7 anos tóxico, com envolvimento de drogas todo final de semana. E depois, quando chegou num limite de agressividade, eu saí desse relacionamento, entrei em outro relacionamento tóxico, e assim eu vivi mais 5 anos. Só que quando eu entrei nesse segundo relacionamento, eu decidi que eu não queria nem mais as drogas recreativas. Então eu pensei comigo, né? Se eu continuar com o recreativo, eu vou voltar pro uso da cocaína, porque uma coisa leva a outra. Então eu não posso nem com os recreativos. E aí eu comecei a descontar na bebida alcoólica, que é uma droga muito pesada, só que ela é liberada. E é muito complicado, porque para você se tornar um alcoólatra é muito fácil. É muito acessível, É muito acessível, exatamente. E aí eu comecei a beber todos os dias, e aí eu comecei a descontar tudo que eu descontava em outras drogas recreativas no álcool. E o álcool é muito perigoso, porque muitas vezes você perde a consciência do que você tá fazendo. Só que você perde a consciência, mas você continua acordado, vivendo, fazendo as coisas. Então, muitas vezes me davam apagões e eu não lembrava o que eu tinha feito. Me deparei com várias situações muito caóticas de acordar no dia seguinte e a minha casa tá inteira quebrada e eu não sabia que eu tinha feito aquilo em conjunto, claro, mas teve várias situações assim. E eu acho que o ápice, realmente, pra mim, foi quando eu engravidei. E eu descobri essa gravidez e fiquei muito feliz e pensei que seria algo que seria muito positivo na minha vida. E na sequência do que eu descobri a gravidez, eu descobri inúmeras traições, inúmeros problemas no relacionamento. E ali a coisa ficou bem feia, assim. Ali eu me vi realmente em desespero. É nessa hora que a gente encontra Deus. Parece que ele deixa você ir até o fundo do poço, para quando você estiver lá embaixo, você só tem um lugar para olhar, que é para cima. E é quando muitas vezes, Fernanda, a gente se permite
ouvir a voz de Deus, né? Sim. Porque muitas vezes Deus está lá tentando te conduzir, tentando te mostrar, filha, vai por aqui, vem por aqui, né? E a gente não quer escutar. E são situações como essa, assim, que a gente está lá no fundo, que a gente fala, não, existe um Deus para cuidar de mim. E né? é só ele que consegue. Porque eu já estava num momento em que eu não dava conta de mim mesma. Então era só ele que ia conseguir. E é curioso, porque eu não quero ofender ninguém com o que eu vou falar, mas eu vejo muitas mulheres pedindo para ter um filho. E é natural entre as mulheres pedir por um filho. E eu me vi num momento de tanto desespero que eu orei a Deus pedindo para tirar o meu filho. E foi um momento de conexão com Deus. Foi meio que uma lembrança do tipo, Deus existe, ele vai consertar isso aqui pra mim. Então eu orei falando com Deus, falando, Deus, tô aqui, eu tô desesperada, eu não quero, eu sei que vai dar ruim se eu tiver, eu não tô pronta, eu não tô preparada, não O dessa seu forma. relacionamento não era aquele que você queria. Não, a gente já tava num relacionamento decadente, então assim, não seria bom. E eu fiz essa oração em desespero mesmo, o desespero passou e deu um mês e meio, eu fui fazer ultrassom e o meu feto não tinha desenvolvido. E ali eu entendi que o caminho todo estava errado. Porque se eu fiz uma oração pedindo que Deus tirasse o meu filho e ele permitiu isso, é porque eu precisava mudar minha trajetória. Todo aquele caminho estava muito errado. E ali foi onde as coisas começaram a desenvolver. Eu sempre falo que eu não tive uma experiência única, assim, impactante de um encontro com Deus, porque Deus sempre esteve na minha vida. Então é difícil você ter essa experiência diretamente quando você já conhece Deus a vida inteira. O que eu tive foi um retorno à casa. Então, para mim, foi muito impactante a decisão do término do relacionamento. E quando eu tive essa decisão, eu lembro de ter ajoelhado e pedido a Deus. Eu não queria mais me envolver com ninguém, que eu não queria mais um relacionamento, que eu não queria mais ter que tomar nenhum tipo de decisão, que eu queria entregar a minha vida nas mãos dele, porque eu não sabia escolher nada e tudo que eu tinha escolhido até então me levaram por caminhos horríveis e tortuosos. E que a partir daquele momento eu entregava na mão dele que fosse exatamente o que ele quisesse. E aí veio a virada, realmente, assim, eu ainda não estava frequentando a igreja, eu ainda não tinha feito curso bíblico, mas ele foi tirando pessoas da minha vida, ele foi me afastando de amizades e trabalhos, e foi colocando outras pessoas, e foi aproximando outras pessoas que sempre estiveram ali, e nisso eu conheci o meu atual marido. É um cara incrível, que também foi me levando por caminhos menos pesados e que aguentou durante muito tempo toda a minha dependência, porque você deixa de usar as drogas, mas as drogas não saem de você. Então, várias coisas engatilham, vários pensamentos, várias frases, várias situações que você vive engatilham para aquilo. Foi uma pessoa que eu consegui me abrir desde o início e que me apoiou muito para não voltar para isso. E ali foi onde eu comecei a perceber que Deus estava conduzindo mesmo. As amizades foram mais leves, o namorado na época também foi mais leve. A minha relação com a minha família começou a mudar, porque até então ela estava uma relação muito caótica e a gente começou a conseguir conversar um pouco mais e se entender. As coisas foram mudando. E nesse período dessa mudança, você sentia já que Deus tinha um propósito em te conduzir para um caminho diferente? Ou você falou assim, opa, tá aparecendo um caminho diferente, mas ainda não sei bem. Eu não sentia de forma clara o propósito, mas eu sabia que as coisas estavam melhorando. Então eu sabia que aquele era o caminho que eu tinha que seguir. E teve um momento nessa virada em que eu comecei a falar, eu preciso me batizar. Eu não, né? O Espírito Santo começou a falar no meu ouvido, eu preciso me batizar, o que eu vou fazer para me batizar? E então foi onde eu procurei o meu pai e a minha madrasta e falei, olha, eu preciso fazer um curso bíblico porque eu sei que para eu me batizar eu preciso ter o curso bíblico. Então eu quero fazer o curso.
E aí surgiu a Janete e a Robertinha na minha vida, que foram duas pessoas maravilhosas que deram o curso, conduziram o caminho. E graças a Deus eu consegui me batizar mês passado. Então, Bom, consegui chegar nessa trajetória. E conforme eu fui fazendo o curso bíblico e fui me aproximando de Deus e a vida foi mudando, o propósito foi aparecendo. Então foi ficando mais claro na minha mente qual é o caminho que eu tenho que seguir no mundo. Então aí sim o caminho ficou mais claro, a trajetória de vida ficou mais visível para mim, assim. e a partir do momento que a gente se abre para que Deus possa nos usar, o caminho ele fica mais claro. Sim. Você está seguindo um caminho mais estreito. Existem as provações, as dificuldades, que não é fácil, né? Você mudar a sua vida de um costume e ir para um outro costume, aprender novas coisas. Embora você cresceu na igreja, mas agora tudo é novo, é diferente, né? Suas experiências do passado ficaram no passado, mas elas também trouxeram muitos amadurecimentos, Sim. né? E o que você pode dizer, Fernanda, para as pessoas que estão nos assistindo? Como a sua história pode ajudar essas pessoas que de repente estão passando ou tem alguma família que está passando por algum problema semelhante ao seu, né, que você viveu no passado em relação a drogas, ao alcoolismo? Qual o conselho que você pode dar para as pessoas que estão nos assistindo? Eu queria começar falando que o uso de drogas, ele não pode ser julgado, a pessoa que usa drogas, ela não pode ser julgada como uma irresponsável, como uma pessoa que não tá nem aí pra nada e pra ninguém, como uma pessoa egoísta. Porque ela é uma doença, o vício em drogas, e ela tem que ser tratada como tal. Então, da mesma forma que existe o alcoolismo, existe também o vício em drogas, e ele é real. Muitas vezes a gente nem quer estar naquela situação, mas é algo químico que nos obriga a estar ali. Então, muitas vezes a gente só não consegue dizer não mesmo. E então eu queria começar por esse ponto, porque tem muitas famílias que podem estar vivendo isso e podem estar olhando com um olhar de julgamento e não de acolhimento. Então, começando por esse ponto. E em segundo lugar, é você lembrar que Deus, ele existe. E ele tá ali o tempo inteiro. E ele fala com você. Sim. E muitas vezes você vai estar numa situação em que você fala, eu não consigo ouvir, mas é porque você não tá dando espaço para escuta. É difícil muitas vezes conseguir sair de uma situação dessa. E muitas pessoas precisam de ajuda para sair de uma situação dessa, mas com Deus fica mais fácil. Então, se você hoje é uma pessoa que está precisando de ajuda, que não quer mais viver essa vida, procure uma igreja próxima, uma pessoa que tenha esse convívio com Deus, comece a fazer a oração, mesmo que você pense, Deus não está me ouvindo, Ele está te ouvindo e Ele vai te mostrar os caminhos. Só que você tem que estar disponível para ouvir e para também aprender, né? Abrir mão daquilo que você está vivendo, escolher viver diferente também é primordial. Como você falou, Fernanda, procure ajuda. Procure Sempre vai ajuda. ter alguém que vai te socorrer. Mas Sim, e às vezes a ajuda não vai vir de dentro de casa. Muitas vezes a ajuda não vai vir do pai, da mãe, do irmão, dos tios e primos. Muitas vezes a ajuda vai vir de fora mesmo. Porque às vezes as pessoas que estão dentro de casa estão tão envolvidas com essa situação que elas também não vão conseguir ajudar, sabe? Acho que a melhor coisa é procurar, primeiramente, a Deus e, em segundo lugar, a pessoas capacitadas para resolver esse problema. Fernanda, muito obrigada por compartilhar conosco sua experiência de vida. Eu acredito muito que sua história vai ajudar muitas pessoas que estão nos assistindo. E o objetivo do nosso programa é esse. É fazer com que as histórias que são relatadas aqui sirvam de inspiração na transformação das vidas das pessoas. Muito obrigada. Deus te abençoe e que você seja luz para esse mundo que precisa tanto. E eu que agradeço, de verdade, por estar aqui e poder transformar a vida de alguém com o meu testemunho. Já está transformando. Que Deus abençoe a todos nós. Obrigada. Obrigada por sua participação. Nos encontramos no próximo Trajetórias. Até lá.